de hoje, começar aqui o assunto aqui do solenoide de relé. Nessa aula especificamente eu queria focar numa coisa mais geral, que é na energia no campo magnético, antes de aplicar especificamente para a questão solenoide. Certo? Um pequeno comentário por solenoide, então procurar solenoide no Google, vai aparecer muito o caso, ele vai chamar de solenoide uma espira no vazio, sem núcleo, que não é o que eu estou chamando aqui de solenoide, certo? Então por solenoide eu estou chamando alguma coisa como isso daqui, Então um equipamento, então ele tem uma bobina como aquele solenoide, certo? Mas com núcleo ferromagnético, e tem uma parte aqui central que quando a gente polariza aqui, ele vai atrair essa parte central aqui, esse êmbolo, esse pistão, vai atrair esse pistão para cá e fazer um movimento, e quando a gente para de passar corrente na bobina, aí ele vai soltar isso daqui e voltar para uma posição de retorno contra uma mola, certo? Então basicamente uma bobina e a força gerada aqui puxando essa bobina aqui para dentro, aí aqui eu estou com um exemplo. Então isso aqui é um solenoidezinho pequeno porte, normalmente eles não são de grande porte, então ele já vai fazer já vai fazer uma transformação de energia elétrica para energia mecânica, certo? Mas só um pequeno deslocamento e normalmente pouca força também, certo? Vários casos você tem eles acionando válvulas, então a chamada válvula solenoide, esse aqui de baixo, então nada mais é do que um solenoide aqui como esse de menor porte puxando, acionando uma válvula, eu não sei se é normalmente aberto ou normalmente fechado, teria que ver aqui direitinho, mas tem os dois. E um relé nada mais é que isso aqui. Então você vê aqui dentro essa coisa branca redonda, isso aqui é de novo uma bobina, tá? Isso aqui é trifásico, por isso esse formato. E no caso essa bobina ela vai puxar aqui uma lingueta de metal, e essa lingueta vai ter uma posição preferencial com essa mola, certo? Então se a bobina não tiver acionada, isso aqui fica levantado aqui fazendo contato aqui, então o contato normalmente fechado, e aí você aciona aqui, isso aqui puxa essa lingueta para cá pela força magnética para esse contato normalmente aberto, que nesse momento vai ficar fechado. Aí você vai ter o contato do terminal comum ou para cá ou para cá, certo? De todo modo não deixa de ser um solenoide. Aqui é uma movimentação mecânica de pequena distância causada por um campo magnético. É isso aqui que eu estou interessado aqui para analisar, certo? Então um dispositivo bem simples para a gente fazer, transformar a energia elétrica em energia mecânica. Aí aqui eu quero focar justamente nessa questão da transformação de energia, E aí a gente pode, em grosso modo, colocar esses dispositivos aí dentro dessa classe aqui de motores. Seria um exagero aí muito grande, mas de todo modo, grosso modo, a gente pode dizer que motores, eles vão ter uma entrada de energia elétrica, isso vai se transformar em energia mecânica, e geradores vão ter uma entrada de energia mecânica, tipicamente rotativa, então torque e velocidade de rotação, e isso aqui vai se transformar numa energia elétrica, certo? Ao contrário do motor. E aí, do ponto de vista da energia, se a gente pegar a variação da energia elétrica para se transformar numa variação de trabalho mecânico, certo? Isso aqui vai se dar não apenas não se dar diretamente da energia elétrica para a energia mecânica, você vai ter a energia do campo magnético em si, que é o que a gente vai analisar mais profundamente aqui, e elementos de perda de energia, que vão ser acionados. Então se eu quero transformar de energia elétrica para energia mecânica, em alguns momentos eu vou ter uma fração da energia que vai ficar armazenada no próprio campo magnético, no fluxo magnético, que vai ser
justamente o que a gente vai analisar mais a fundo. E aí por motores, bom, e uma parte vai ser de perda, que aí pode ser perda dentro do fluxo magnético, como aquela perda de Foucault, perda de esterese, vai ser perda ômica e pode ter perda, enfim, dependendo de como você monta, vai ter vários elementos aqui de perda de energia, inclusive, né, radiação eletromagnética, né? No momento que você tem um campo magnético, campo elétrico, você pode ter um sinal eletromagnético, um sinal de rádio passando aí. E o gerador é o contrário, né? Então você tem a entrada de energia mecânica, isso aí vai se transformar em energia elétrica, mas pode ter ou não uma variação na energia no campo magnético, e sempre, né, você vai ter um quê de perda aí, vai diminuir a eficiência tanto do lado do motor quanto do lado do gerador, né? Vai transformar em calor, ruído, ondas eletromagnéticas, enfim, né, radiação, enfim, você vai ter esse caso aí, certo? Focando aqui no caso de motores, só por simplicidade, né, no motor, de modo geral, e também isso aqui vai ser válido também não solenoide, desculpa aqui, a gente vai ter a entrada da energia elétrica, potência elétrica, isso aqui vai virar energia no campo, então a gente vai ter perda elétrica, vai ter a energia no campo, vou ter perdas magnéticas, e na energia mecânica do campo eu vou transformar em energia mecânica, posso ter perda mecânica também, vou ter uma energia útil aqui no final, tá? A energia elétrica, potência elétrica, tensão por corrente, né, integrada ao longo do tempo, vai dar joules, né, vai dar energia. Potência mecânica, então, ou força por deslocamento ou torque por rotação, certo? E como é que a gente vê a energia do campo magnético, certo? Então, tipicamente a gente vai pegar a energia elétrica, transformar em energia magnética, um fluxo no circuito magnético, e transformar isso para energia mecânica, tá? E aqui está um cálculo disso aqui, certo? Então, se a gente pega a energia elétrica, né, justamente a potência elétrica V vezes I ao longo do tempo, né? Essa aqui é a energia magnética. E a gente pode pegar essas coisas aqui e ver se eu estou jogando isso aqui numa bobina, num circuito magnético, né? Então a gente tem que uma bobina, isso aqui, essa tensão sendo a tensão de uma bobina, essa tensão, desprezando aqui as perdas aqui por simplicidade, né, vai ser N dφ dt, certo? Então a variação do fluxo passando por dentro de uma volta da bobina vai dar uma certa tensão. Se a bobina tem N voltas, aí eu vou ter uma tensão N dφ dt, certo? Então isso aqui num circuito magnético, transformando em energia magnética, vai ser ligado, a tensão vai ser ligada ao fluxo através de dφ dt, e a minha corrente, por sua vez, na bobina vai me dar justamente a força magnetomotriz, é o N vezes o I, certo? Ou seja, eu posso pegar o I é igual a força magnetomotriz sobre N, né? Então, considerando que essa energia, que essa tensão e essa corrente estão numa bobina, num circuito magnético, então vou ter essa relação aqui entre esses termos, né? Daqui a gente pode pegar aqui dt, cortar com aqui, e aí isso aqui a gente transforma a energia elétrica na energia do campo magnético, e a energia do campo magnético, então ela vai ficar da forma dada por Ni dφ, a integral disso daqui, da força magnetomotriz vezes o diferencial do fluxo, né, ao longo de toda o circuito magnético, né? Então aqui no caso o dφ ele vai variar basicamente no espaço, certo? Ao longo de todo o circuito magnético. Então isso aqui é basicamente a minha energia
armazenada no campo magnético vai ser dada por isso daqui, tá? Então vai ter horas que a gente vai trabalhar com essa equação desse jeito, mas em muitos casos é bom a gente dar uma olhada que outras formas essa equação toma, certo? Então a gente parte aqui, energia do campo é força magnetomotriz dφ, tá? Força magnetomotriz, a gente pode fazer ela é a relutância do circuito magnético vezes o fluxo magnético, tá? Então faço esse primeiro passo daqui, e aqui eu tenho a relutância, se a gente considerar que ela é constante, vezes o fluxo dφ, aí eu vou ter a integral de φ dφ, né? Então seria meio mais correto, seria fazer aqui a integral de 0 a φ de φ dφ', certo? Então isso aqui me gera uma força magnetomotriz dada por 1/2 de Rφ ao quadrado, certo? Então num determinado momento, quando eu tenho fluxo magnético, a energia que aquele fluxo está me dando vai estar relacionada com a relutância por meio dessa equação, meio de Rφ ao quadrado. A gente pode aplicar isso aqui de novo no R. Então R é igual a força magnetomotriz sobre fluxo, né? Fluxo cancela sobre fluxo, isso aqui simplifica para 1/2 da força magnetomotriz vezes o fluxo, é a energia armazenada aí no circuito magnético, né? E simplicidade a gente pode também, em alguns momentos vai ser mais útil a gente achar isso aqui como a força magnetomotriz ao quadrado sobre o fluxo. Então a energia do campo magnético, outra forma para ela seria essa aqui, metade da força magnetomotriz ao quadrado sobre a relutância, né? Certo? Então de cara a gente tem três formas aí: a energia armazenada no fluxo magnético, mas pode ser dada por meio de relutância vezes o fluxo ao quadrado, ou 1/2 da força magnetomotriz vezes o fluxo, ou 1/2 da força magnetomotriz ao quadrado sobre a relutância, né? Tem essas três formas aí possíveis, tá? Isso daqui a gente pode inclusive, né, trabalhando com isso aí, trabalhando com como é que a gente descreve o L em função da relutância, né, a indutância daquele circuito em função da relutância. Isso aqui chega também naquela mesma equação, né? Essa energia, se a gente calcular, é aquela mesma equação, 1/2 de L I ao quadrado, né? Que é a energia armazenada do indutor. É a mesma coisa, é só a questão da gente para trabalhar ou com indutância e corrente ou com força magnetomotriz e fluxo, enfim, dá para fazer essa relação daí, tá? Não vou fazer isso aí, fica aí como um exercício aí para vocês, tá? Não é muito difícil não, só a mudança aí das variáveis. Daqui, né, de modo mais fundamental, a gente pode ver que a gente pega a força magnetomotriz como um N vezes I, né? Essa força magnetomotriz, por sua vez, é a integral ao longo de um caminho do campo magnético H vezes o dl, a diferencial do caminho, né? Que a gente faz aquela aproximação desse H ficar constante ao longo desse caminho todo dentro do fluxo, né? Mas isso aqui vale para todo caso, né? Então se a gente pega aqui o fluxo todo dentro do núcleo ferromagnético, né? Então essa força magnetomotriz vai ser a integral ao longo dessa linha aqui, de uma linha qualquer, de qualquer linha que a gente trace aqui dentro, né? Do H, certo? Que a gente simplifica para aquele H vezes o L médio, né? Basicamente. E o fluxo, a gente pega uma determinada área aqui, da seção transversal, né? A gente pode relacionar o fluxo com
o B, né? A gente também chama de campo magnético, né? A densidade de campo magnético, como a gente está chamando. Em vários lugares vai aparecer o B como campo magnético. A densidade de campo magnético, justamente, densidade de fluxo magnético, justamente o fluxo é a integral desse B ao longo da área da seção transversal, né? Ao longo dessa área, BDA, né? E aí, aqui eu sei que o passo matemática aqui está meio troncho, mas isso aqui é válido, né? A gente pode descrever que a energia do campo magnético é também, se a gente pegar todo o volume em que ele está, então todo o cinza daqui, e colocar isso daqui, vai ser a integral ao longo de todo esse volume da campo magnético vezes a densidade de fluxo magnético, né, ao longo de todo o volume, né? Então a integral aqui é nas 3 dimensões aqui desse volume, seria isso daí. O que, né, a gente pode pegar esse W do campo então e dividir por volume, né, e num pequeno trechinho, em qualquer ponto aqui, eu vou ter um campo por volume dado por H vezes B. Então determinado campo magnético H, que aí pela relutância daquela região me dá uma densidade de fluxo B, aquilo ali vai me dar uma densidade de energia naquela região dada para HB, né? Então isso aqui é a densidade de energia do campo em um determinado momento, certo? Ou seja, isso reduz para qualquer ponto ali. Se eu tenho um campo magnético, eu tenho uma energia, né, dada por isso daqui. Como a gente pode fazer essa relação? Só ver se está no outro aqui, tá não. Como a gente pode fazer essa relação entre o H e o B, né? Basicamente, densidade de fluxo magnético é o μ vezes o H, né? Então isso aqui se torna μ vezes H ao quadrado ou B ao quadrado sobre μ, né? Outras duas formas da gente ver, né, a energia no campo magnético, armazenada no campo magnético, certo? Então em qualquer lugar que você tem um campo magnético, seja ele criado por uma bobina, seja ele criado por um ímã, enfim, né, você vai ter a energia ali relacionada a esse campo através disso daqui, certo? Quando a gente tem uma bobina, a gente pode integrar isso aqui em todo o volume considerado para achar a energia total, certo? Então isso aqui é um método muito usado, através disso aqui que você calcula a energia, e a partir da energia outras coisas. A gente vai usar essa energia para calcular a força, né? Num método de elementos finitos, tá? Então você calcula essa energia em vários pontos, aí você integra isso daí e você tem a energia total do seu sistema, né? E basicamente daí a gente consegue também achar a força aplicada no sistema em determinada configuração, né? Vai ser o assunto ainda desse tópico aqui no próximo vídeo, né? Eu queria fechar esse vídeo aqui com essas duas, esses dois slides aqui, né? Um que é a energia por volume, né, dada simplesmente pelo campo magnético vezes a densidade de fluxo magnético, né? E de modo mais macro, a gente pode chegar a isso aí em cima da força magnetomotriz e o fluxo, força magnetomotriz e a relutância, ou a força magnetomotriz ou a relutância e o fluxo, né, através dessas equações daqui, né? Ok? Então é isso.